É, pessoal, a imprensa turca afirma que a negociação entre o zagueiro colombiano Carlos Cuesta e o Vasco pode dar ruim. O zagueiro pode estar a caminho do Spartak Moscou da Rússia. E o Vasco negocia a contratação do lateral esquerdo Luan Cândido, que joga no Grêmio e que tem passagens pelo Red Bull Bragantino. E o cria da base do Vasco, Douglas Luiz, deve deixar a Juventus e ir para o Nottingham Forest da Inglaterra. E o Vasco pode ganhar um dinheiro, cerca de 12,6 milhões de reais nessa negociação. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também para clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 100 likes. Dá essa moral pra gente que é muito importante, não esquece não. E hypem esse vídeo também, aqui tem nossa contagem de inscritos automática. Falta pouco pra gente chegar a 10.100 inscritos. Então clica aí no botão de se inscrever. Agora vamos para as informações porque o mercado da bola do Vasco tá uma loucura. Vamos começar falando sobre a situação do zagueiro colombiano Carlos Cuesta, que alguns jornalistas já estavam cravando que estava certo, que o zagueiro ia vir para o Vasco da Gama. Vamos lá, não é bem assim. Segundo a imprensa turca, jornalistas lá da Turquia trouxe a informação que é o seguinte: Carlos Cuesta recebeu uma oferta maior do Spartak Moscou da Rússia e deu preferência ao time russo. No entanto, ao contrário do Spartak, o Vasco já tem um acordo com o Galatasaray. Então vamos lá, o Vasco já tem um acordo com o Galatasaray, que hoje é o time atual do Carlos Cuesta, só que o Spartak Moscou não tem. O Spartak Moscou não tem nada ainda com o Galatasaray. O Admar Lopes, diretor do Vasco da Gama, está em Istambul, tá? Já viajou para lá para convencer o zagueiro colombiano Carlos Cuesta a assinar com o Vasco da Gama. Então falta agora o Vasco, né, se acertar completamente com o Carlos Cuesta, algo que já estava certo, só que agora o Spartak Moscou fez uma proposta para ele ganhar um salário muito maior, ele deu preferência para jogar lá na Rússia, né? Então o Admar Lopes, diretor do Vasco da Gama, tá indo para Istambul, ou já está lá, se eu não me engano, para tentar fechar a contratação do zagueiro e convencer ele a jogar no Vasco da Gama. Essa informação ela foi dada, pessoal, pelo jornalista Haluk Yürekli, tá? Um jornalista lá da Turquia. Informação importante pra gente poder saber. E aí tá aqui, ó, o exclusivo, o Admar Lopes já está na Europa, tá? Por conta do Cuesta. Apuramos que o Vasco e o Galatasaray se aproximam de um acordo, né, de um acerto, porém existem algumas pendências a serem resolvidas, entre elas as garantias de pagamento, né? Nesse sentido, o executivo Admar Lopes viajou para a Turquia para resolver pessoalmente, frente a frente, e apresentar as garantias solicitadas pelo clube turco, a fim de acelerar as pendências e finalizar a aquisição do zagueiro Carlos Cuesta. Então, o time russo Spartak Moscou está na disputa pela contratação do Cuesta. Não tem nada certo, tá? Não tem nada certo entre Vasco e Carlos Cuesta ainda. Algo, né, que a imprensa já estava notificando, falando que já estava tudo certo, né? Tá aqui, ó, o Guilhermo Arango tinha falado aqui, ó. Galatasaray alcançou um acordo com o Vasco da Gama para contratar Carlos Cuesta, né? E tinha informações também de que já estava tudo certo entre o Vasco e o Cuesta. Tá tudo certo entre o Vasco e o Cuesta, só que agora o time russo fez uma proposta melhor que a do Vasco ao jogador na quesito salarial. É que eu falo pra vocês, cara, o dinheiro é o que manda no futebol, né? Então é mais ou menos isso. Vamos esperar nos próximos dias aí pra ver se vai ter mais atualizações. Tendo mais atualizações, eu vou trazer aqui no nosso canal para você, torcedor vascaíno, beleza? Bom, vamos lá para outra informação, pessoal, que é sobre o lateral esquerdo, que saiu essa informação no dia de hoje. O lateral esquerdo Luan Cândido, isso mesmo, o Vasco negocia a contratação do lateral esquerdo Luan Cândido. O jogador pertence ao Red Bull Bragantino, mas está emprestado ao Grêmio, tá? Até o final deste ano. O clube gaúcho não se opõe ao repasse, tendo em vista que o atleta está fora dos planos do time gaúcho. A negociação, no entanto, está em estágio inicial, então tá só no começo da negociação entre Vasco e o Luan Cândido. Informação dada pelo pessoal da imprensa lá do Rio Grande do Sul, que cobre o Grêmio, tá? Informação importante pra gente poder saber. E aí tá aqui, cara, um vídeo que circulou na internet, pessoal, do porquê que o Luan Cândido hoje, ele se tornou um jogador fora dos planos do Grêmio. É esse aqui, rolou um vídeo treino aqui do Grêmio, que o Luan Cândido, ele tá marcando o jogador com uma preguiça enorme. Olha aqui, ó. O Luan Cândido é esse aqui, ó. Olha ele marcando no treino. Trotando, entendeu? Na lentidão danada. E aí, por isso, esse vídeo circulou na internet lá
na imprensa gaúcha e o torcedor do Grêmio pegou no pé e hoje o Luan Cândido não faz nem mais parte dos planos do time gaúcho. Luan Cândido, cara, que era um excelente lateral esquerdo, excelente mesmo, tá? Olha aqui, ó. O ADM Léo Oliveira resolveu pesquisar e entender o porquê o gremista está na bronca com o Luan Cândido. O jogador demonstrou uma total falta de empenho nos treinamentos. E é realmente isso, né? Você vê aqui, olha aqui, o cara trotando no treino, né? Você imagina um jogador do Vasco fazendo isso, né? Nos treinos do Vasco. É um absurdo. Então, querendo ou não, por isso que o Luan Cândido tá sendo bastante criticado pelo torcedor do Grêmio e tudo mais. Luan Cândido, que era um excelente lateral esquerdo lá no Red Bull Bragantino, titular absoluto. Inclusive o nosso rival, que é cheio de dinheiro, né? O Flamengo, queria o Luan Cândido na época, não conseguiu contratar na época do Red Bull Bragantino. Agora o Bragantino emprestou ao Grêmio e no Grêmio ele não tá jogando nada. Hoje ele tá fora dos planos do Grêmio, muito por conta desses vídeos e tudo mais. Então tá aqui, ó. O staff de Luan Cândido confirmou ao S. Melo Lucas que o Vasco procurou o atleta. Existe o interesse, mas não há nada certo ainda, disse a assessoria do jogador Luan Cândido. O que vocês acham aí, torcedor vascaíno? Acham que é uma boa contratar o Luan Cândido? Não acham? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que é muito importante, né? Será se é talvez por conta da venda do Lucas Piton? Cara, provável, né? O Piton que tá sendo monitorado pelo Milan, pelo Como da Itália e diversos outros times lá de fora. Então, é importante a gente saber sobre essa situação, até porque se o Lucas Piton for vendido, o Vasco precisa de contratar outro jogador. Não dá pra gente contar com o Vitor Luiz, que o Vitor Luiz é um lateral muito limitado. Só que eu não acho que o substituto do Lucas Piton seria o Luan Cândido. Um jogador que hoje tá fora dos planos do time limitado, horrível do Grêmio que é hoje, com todo respeito ao gremista, mas o time do Grêmio hoje é muito fraco, igual o do Vasco, né? E o cara não faz nem mais parte dos planos do Grêmio. Eu não queria no Vasco da Gama pra ser um substituto do Lucas Piton, não, tá? Vamos lá os números do Luan Cândido pra galera saber em relação ao jogador. Jogador de 24 anos de idade, nascido da cidade de Ubá, no Brasil, tem 1,87 de altura, joga como lateral esquerdo, como eu falei pra vocês. Ele já foi convocado também pra seleção sub-20, tá? Sub-23 no caso. Ele tem ali, ó, contrato com o Grêmio até o final desse ano, então ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. O valor de mercado dele, por incrível que pareça, cara, é de 5 milhões de euros, tá? É um jogador que tem um mercado bem alto, né, querendo ou não, e hoje ele não faz nem parte dos planos do Grêmio. O Grêmio, inclusive, ele improvisa jogador pra jogar um lateral esquerdo em vez de colocar o Luan Cândido, pra vocês terem ideia, tá? É igual aqui no Vasco, né? O Vitor Luiz é um lateral muito limitado. O que o Ludinez fez? Improvisou o Puma, que é lateral direito, e lateral esquerdo. Você imagina isso? Você imagina que o Luan Cândido lá no Grêmio é a mesma coisa que o Vitor Luiz aqui no Vasco, entendeu? É limitado pra caramba. Cara, mas é um jogador que jogou muita bola na época do Bragantino, eu lembro muito bem dele. Vamos lá, ó, lateral esquerdo também joga como zagueiro, ele faz essas duas funções, tanto como lateral esquerdo é sua principal posição, e tanto como lateral esquerdo, né, que é como zagueiro, perdão, tá? Vamos lá, é um jogador que tem passagens pelo sub-20 do Palmeiras, aí foi do Palmeiras, ele foi vendido ao Leipzig da Alemanha, por 8 milhões de euros na época. Aí na época do Leipzig, por conta da parceria, né, da Red Bull, que também é da dona do Leipzig, aí o jogador veio de empréstimo ao Bragantino. Aí o Bragantino acabou o empréstimo, o Bragantino comprou o jogador por 1,5 milhões de euros. E aí, cara, hoje o Bragantino emprestou o jogador ao Grêmio, aonde ele não tá jogando nada, né? Hoje o Luan Cândido está fora dos planos do time gaúcho. Cara, isso me surpreendeu bastante, né? Eu queria saber realmente onde estava o Luan Cândido, não imaginava que ele tá fora, tá afastado do elenco do Grêmio, que é um elenco muito limitado. Pra vocês terem noção, nessa temporada agora aí passada, ele jogou 3 jogos somente, né? Ele jogou aqui, ó, 45 minutos contra o Atlético Grau, em 2025 aqui agora. Jogou contra o Atlético também, 44 minutos, né? E ele jogou também contra o Internacional numa derrota, ele jogou 4 minutos somente, entrou só no final do jogo provavelmente. Então pra vocês terem ideia, só que vamos lá pra temporada retrasada dele, quando ele tava no Red Bull Bragantino. Olha aqui, ó, era um lateral esquerdo titular absoluto no Bragantino na época, né? 53 jogos ele fez na época, 3 gols, 1 assistência, 9 cartões amarelos, 4.208 minutos jogados. Era um jogador que jogava o tempo inteiro, era titular absoluto no Bragantino, né? Aqui, ó, 22 e 23 a temporada, 29 jogos, 1 gol, 3 assistências, 1.401 minutos jogados.
Cara, não vejo como um substituto pro Lucas Piton. Acho que o Vasco teria que buscar um jogador melhor. Não acho que o Luan Cândido é um péssimo jogador, mas ele tá vindo de um momento ridículo, horroroso no Grêmio. É um jogador que é afastado de um elenco fraco do Grêmio que a gente viu em São Januário. O Vasco, que esse time é limitado que a gente tem, amassou o Grêmio dentro de São Januário. Vocês viram as limitações do Grêmio e naquele time limitado, o Luan Cândido ele é reserva. Reserva não, né? Se é que ele fosse reserva. Ele tá fora dos planos do Clube Gaúcho. Enfim, não sei se é por implicância do torcedor gremista por conta desse vídeo que vazou na internet, do treino ele com preguiça, né, trotando, porque realmente é sacanagem. O cara ganhando milhões de reais por mês trotando no treino, né, o que é o trabalho dele. Enfim, não sei se é implicância, mas realmente o Luan Cândido hoje ele tá fora dos planos do Grêmio. E o Vasco tá negociando, segundo a informação do S. Melo Lucas, né, o jornalista, o staff do jogador afirmou que sim, o Vasco tem interesse no jogador, mas não há nada certo ainda, né? A assessoria do jogador afirmou isso pro jornalista, beleza? O que vocês acham com a sua opinião em relação ao Luan Cândido? Aprova ou não aprova? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Agora, em relação, pessoal, a um dinheiro que pode cair na conta do Vasco da Gama, isso mesmo, tá? Dinheiro do Douglas Luiz. Cria da base do Vasco da Gama, na época foi vendido ao Manchester City, né? Vamos lá, Douglas Luiz. Vasco pode receber 12,6 milhões de reais com a ida de Douglas Luiz para o Nottingham Forest. Nottingham Forest que é do dono lá, né, do grego Evangelos Marinakis, que tinha interesse na compra da SAF do Vasco da Gama. Vamos lá, ó, Juventus aceita liberar a cria do Vasco para clube da Premier League. O CRVG tem direito à fatia do valor pelo mecanismo, né, de solidariedade da FIFA. O Vasco criou o jogador, então por isso o Vasco vai receber um dinheiro nessa negociação, tá? Aqui, ó, Douglas Luiz está perto de voltar à Inglaterra, sem espaço na Juventus. A velha senhora decidiu pôr Douglas Luiz à venda no mercado da bola e definiu o valor de 40 milhões de euros, cerca de 255,4 milhões de reais na cotação atual. A informação do jornalista italiano Gazzetta dello Sport, então informação lá da Itália. O Nottingham Forest da Inglaterra avançou nas conversas com a Juventus pela contratação de Douglas Luiz. Segundo o jornalista Fabrício Romano, tá? A ideia do clube da Premier League é substituir o brasileiro Danilo, né, que foi vendido ao Botafogo agora, recentemente. E aí, cara, o Vasco pode receber 10 milhões de reais em relação a isso. Caso seja confirmada a contratação de Douglas Luiz pelo valor exigido pela Juventus de 40 milhões de euros, o Vasco tem direito a uma fatia de 5% do montante total da transferência, que sendo assim, o Vasco receberia ali cerca de 2 milhões de euros, equivalem a 12,6 milhões de reais na cotação atual. Então, cara, um dinheiro aí que a gente não imaginava que pode cair nos cofres do Vasco da Gama. Isso é muito importante porque, querendo ou não, ajuda, né, nas contratações dessa janela de transferências, até porque a gente tá precisando de dinheiro para contratar. A gente precisa reforçar o nosso elenco o mais rápido possível. E cada dinheiro que entra nos cofres do Vasco, venda do João Vitor, dinheiro da antecipação da venda do Cleiton Silva e do Luca Orediano, né, talvez uma venda do Lucas Piton, futuramente uma venda do Ryan, cara, o Vasco pode ganhar um dinheiro ali bem maneiro e conseguir mais rápido ainda a sua reestruturação, né? Eu acho que isso é muito importante, querendo ou não. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Clica no botão do like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante. Estamos com 10.069 inscritos, falta pouco pra gente poder chegar a 10.100, então ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui na plataforma. O seu like é muito importante, a sua inscrição também, beleza? Tamo junto, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, hypem esse vídeo também e comenta a sua opinião e o estado de onde você está falando, porque eu vou mandar um abraço pra todos vocês. Tamo junto, abraço a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas. Que Deus abençoe todos vocês. E talvez daqui a pouco vai ter um vídeo novo também de novo no canal. O terceiro vídeo, olha aí, ó. Tamo ativo. Quem não assistiu o vídeo passado aí, ó, assiste também pela manhã. Falamos sobre o meio-campista argentino Zapelli, do Atlético Paranaense, que o Vasco sondou a situação do jogador. Beleza? Tamo junto, abraço a todos. Fiquem todos com Deus.